azinho, indicamos azão, azinho, azão com azinho, indicamos azão, azinho, e assim para todos. Observa que todos os resultados nos mostram o quê? Indivíduos heterozigotos, claro que se eles são heterozigotos, eles terão a coloração púrpura das suas flores, tá? Letra C. Utilizando o quadrado de Punnett, indique qual será o resultado em porcentagem do cruzamento da variedade de flores púrpuras da geração F1. O que significa isso? Vou pegar dois indivíduos da geração F1 e vou cruzar para poder ver a geração F2. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, observa. Azão, azinho são os gametas de um dos genitores que nós vamos cruzar e azão, azinho aqui na coluna são os gametas do outro genitor. Aí vamos cruzar aqui os gametas. Azão com azão, azão, azão. Indiquei dentro do quadradinho interno. Azão com azinho, azão, azinho. Indiquei dentro do quadradinho interno. Azinho com azão, azão, azinho. O dominante sempre na frente do recessivo. E azinho com azinho, 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 tá? Resultado em porcentagem. 75% terão flores púrpuras e 25% terão flores brancas. Quem são os indivíduos que terão flores púrpuras? Azão, 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 azinho e azão, azinho. 75%. 3 de 4. E 25% de flor branca. Quem é? Esse azinho, azinho aqui. Ok? Número 2. Considere que, em uma família, o casal apresenta o formato do cabelo convergindo para a testa, em forma de V. Gente, isso é aquele famoso bico de viúva que as pessoas falam. Forma uma pontinha aqui perto da testa, um biquinho, tá? Eles tiveram 3 filhos. O primogênito é homem e as outras 2 mulheres, mas nenhum deles apresentou tal característica. A caçula casou-se com um homem homozigoto dominante que apresenta esse esse biquinho na testa. E gostaria de saber qual a probabilidade de eles terem um filho com essa característica. Construa o heredograma dessa família e identifique as gerações e a posição dos indivíduos. Então, a gente tem que fazer com calma para a gente não errar. Vamos começar lá de cima. Em uma família, parará, ok. Então, em uma família, o casal apresenta o formato do cabelo convergindo para a testa. Tá aqui, ó. O pai e a mãe, eles estão pintadinhos porque eles têm a característica. Eles tiveram 3 filhos, um homem e 2 mulheres, ó. Indiquei aqui os 3 filhos, ó. Tracinho para indicar os filhos, menino e 2 meninas. Nenhum deles apresentou a característica, então eu não pintei nenhum deles. A caçula casou-se com um homem homozigoto dominante que apresenta a característica do biquinho na testa. Botei aqui, ó, o quadradinho do homem pintadinho, porque ele tem a característica e ele está casado com uma das filhas, tá? Esse casal aqui gostaria de saber a probabilidade deles terem um filho com a característica. Então, observa o quadradinho aqui do filho e o interrogação por quê? Para a gente saber a probabilidade em relação à característica, ok? Construímos o heredograma. Identifique as gerações, ó. Primeira geração estão os pais, segunda geração estão os filhos e o genro, terceira geração tá aqui, ó, o netinho, tá? Indicamos também a posição dos indivíduos, ó. Indivíduo 1 e 2 da geração 1, indivíduo 1, 2, 3 e 4 da geração 2 e indivíduo 1 da geração 3. Subir mais um pouquinho aqui para a gente enxergar. Letra B. Calcule a probabilidade de a criança da terceira geração dessa família apresentar a característica em questão. Então, a gente tem que fazer, se eu quero saber a probabilidade dessa criança, eu indico o cruzamento dos pais dela. Então, eu tenho que saber o genótipo dessa menina e o genótipo desse rapaz, tá? Ela não tem a característica. Então, ela tem que ser o quê? Azinho, azinho. Já que aqui, no título, no enunciado, foi dito que
O homem homozigoto dominante apresenta a característica. Então, ele apresenta a característica, ela não apresenta. Ela tem que ser recessiva. Ela é azinho, azinho. E ele? Ele é azão, azão. Como que eu sei que ele é azão, azão? Aqui está escrito, ele é homozigoto dominante. Então, ele é azão, azão. Vou fazer o cruzamento de azinho, azinho com azão, azão. Todos os descendentes serão heterozigotos. 100% de chance de apresentar a característica. Então, o primeiro filho do casal vai apresentar a característica, tá? Explique sinteticamente o conceito de clone. Então, clone é um indivíduo que é produzido através de uma cópia idêntica do material genético de outro indivíduo. Então, ele vai ser geneticamente idêntico ao indivíduo que o deu origem. Eu sei que tá grande, pessoal, mas eu preciso deixar tudo corrigidinho, tá? Tá acabando. Agora, suponha que existam duas pessoas e que, hipoteticamente, são clones, um original e outro uma cópia. Eles terão necessariamente a mesma aparência física, ou seja, o mesmo fenótipo? Justifique sua resposta. Não, pois o ambiente poderá influenciar de forma diferente sua altura, sua massa corporal, sua cor da pele. Suponhamos que desses clones, um viva indo na praia se bronzear e o outro não saia de casa. Um fica com a tonalidade de pele morena, outro fica com a tonalidade de pele branca. Mas eles continuam tendo o mesmo genótipo, ok? Esse é apenas um exemplo. Número 4, preste atenção nessa aqui, hein? O quadro seguinte apresenta resultados simulados da análise pericial de DNA de um casal e de 5 supostas vítimas de acidente, tá? Então, essas vítimas de acidente, elas estão identificadas aqui como V, ó. O pai e a mãe, vítima 1, vítima 2, vítima 3, vítima 4 e vítima 5, ok? Os exames de identificação molecular, ou seja, exames de DNA, de pessoas têm sido muito úteis para solucionar casos forenses ou de investigação de paternidade, já que se baseiam na identificação de marcas genéticas que, herdadas, devem aparecer simultaneamente no filho e em seu pai e ou em sua mãe. No pior acidente aéreo da América Latina, ocorrido com o voo TAM 3054, no qual 199 pessoas perderam a vida, equipes de peritos analisaram o DNA das vítimas fatais, comparando com o DNA de pessoas aparentadas, e chegaram a resultados semelhantes aos apresentados no quadro seguinte. Gente, então esse quadro aqui, ele simula o resultado real de um exame de DNA, tá? O que a gente tem aqui, né? Então, já mostrei para vocês. 5 vítimas e o que se deseja saber? Qual dessas vítimas que é o filho ou a filha desse casal, tá? Olha só a pergunta. Com base na análise das bandas e na comparação das semelhanças entre o padrão das linhas presentes na simulação acima, os peritos poderiam concluir corretamente que o descendente do casal, né, desse pai e dessa mãe, é qual vítima? Preste atenção. Então, nós temos aqui a análise de DNA do pai, a análise de DNA da mãe e das 5 vítimas. O que esses tracinhos representam? A gente chama eles de bandas. Como que essas bandas aparecem? Elas aparecem porque as enzimas que são utilizadas nesse experimento, elas cortam o DNA em pontos específicos. Esses pontos específicos, onde o DNA foi cortado, ele vai formar pedacinhos. Esses pedacinhos são chamados de fragmentos. Dependendo do tipo desses fragmentos, do tamanho desses fragmentos, esses fragmentos vão formar essas manchinhas, que são essas bandas, tá? Então, o pai teve essas bandas e a mãe teve essas bandas. Os filhos, as bandas dos filhos, elas representam bandas que são iguais, ou as do pai ou as da mãe, porque os filhos herdam o material genético deles, correto? Então, quando a gente compara
quem tem as bandas iguais, a gente consegue chegar ao resultado de que a vítima 1 é a vítima que é o filho desse casal, pois apresenta o padrão de bandas correspondente ao dos pais, ou seja, ao do pai e da mãe. Vamos ver, olha só. Primeira banda da vítima 1 é igual à da mãe. A segunda banda da vítima 1 é igual à banda da mãe e à banda do pai. A terceira banda é igual à do pai. A quarta banda é igual à da mãe. A quinta banda é igual à do pai. A sexta banda é igual à da mãe. E a sétima banda é igual à do pai. Ou seja, nessa vítima existe correspondência de todas as bandas dela, ou com as bandas da mãe ou com as bandas do pai. Se vocês forem comparar isso para as outras vítimas, eles não terão essa correspondência total. Por isso, é a vítima número 1, tá bom? Isso é importante porque tem que olhar com cuidado, tá? Vamos aí para o número 5. Observe e compare as informações dos gráficos sobre os transgênicos no Brasil, tá? Então, aqui, ó, em azulzinho, são os não transgênicos, ou seja, os organismos que não são modificados, e em laranja, os organismos geneticamente modificados. Vou passar a página aqui para a gente saber o que a gente tem que responder. Responda as questões propostas. Considerando-se que toda a plantação de soja, milho e algodão no Brasil é transgênica, e baseando-se nas informações dos gráficos apresentados, conteste a afirmação. O uso dos transgênicos resistentes às pragas vai reduzir o uso de agrotóxicos. Preste atenção. 3 das culturas que mais utilizam agrotóxicos no Brasil, que é soja, milho e algodão, são as mesmas que produzem grãos geneticamente modificados. Então, o fato do organismo ser transgênico não tem mostrado diminuição no uso de agrotóxicos, ok? Letra B. Pesquise nos produtos que você consome no dia a dia quais deles utilizam a soja transgênica e ou o milho transgênico como matéria-prima principal e registre a seguir os resultados de sua pesquisa. Obviamente, também é uma resposta pessoal, mas provavelmente vocês, quando foram procurar aí na despensa e no armário, o que vocês encontraram? O óleo de soja é com soja transgênica, os salgadinhos tipo batata frita, fandangos, né, desse tipo, chicletes, o cereal matinal, vários outros, né? Vocês observam que tem aquele triângulozinho amarelo com o T preto, indicando que que é feito com matéria-prima transgênica. Última sessão, galera. Tá longo, mas tá tudo corrigidinho para que vocês não tenham dúvida de nada. Número 1. A biotecnologia tornou possível a transferência de material genético entre os mais diversos organismos. Os conhecimentos da área são aplicados com sucesso na produção industrial da insulina e do hormônio de crescimento, que são administrados a pacientes de todo o planeta. Sobre a produção de organismos geneticamente modificados, é correto afirmar. Então, olha só, alternativa A. A partir da ativação ou silenciamento de genes de um indivíduo, é possível criar um organismo geneticamente modificado. Então, você põe para funcionar um gene que não esteja funcionando naquele organismo, ou você faz um determinado gene que está funcionando parar de funcionar. É isso que significa ativação ou silenciamento de genes, ok? Número 2. Escreva 2 argumentos contra e 2 a favor relacionados ao uso de alimentos transgênicos. Então, aqui nós temos como resposta algumas sugestões para vocês, tá ok? Argumentos contra: desconhecimento dos efeitos do seu uso por tempo prolongado, redução da biodiversidade, falta de previsibilidade dos efeitos no ambiente e monopólio por grandes empresas. Esses são alguns argumentos que podem ser utilizados contra. Agora, alguns a favor: elevação da produtividade agropecuária, redução do uso de agrotóxicos,
produção de variedades mais resistentes ou variedades mais nutritivas. Vamos aqui para outra página. Considere os seguintes seres. 1. Cabra selecionada artificialmente por cruzamentos sucessivos para aumentar a produção leiteira. 2. Cana-de-açúcar obtida através de mudas. E 3. Soja transgênica clonada para a melhoria da qualidade biológica de suas proteínas. Analisando-os quanto à variabilidade gênica, explique como a forma de produção dos 3 grupos de seres se diferencia. Então, preste atenção. As cabras são seres resultantes de reprodução sexuada, com combinação de genes vindos do pai e da mãe, ou seja, uma reprodução normal. A cana-de-açúcar é multiplicada assexuadamente por meio de mudas, sem variação genética, a não ser por possíveis mutações. Então, se fizeram mudas, né, da planta da cana-de-açúcar, né, e essas mudas, obviamente, elas são idênticas, elas não têm variação, a não ser que em alguma delas tenha ocorrido uma mutação, tá? A soja transgênica, ela foi clonada, né? A clonagem, ela produz indivíduos que também são geneticamente idênticos, tá? Então, a variabilidade, ela só vai ocorrer nas cabras, porque foi uma reprodução sexuada comum, ou se tiver alguma mutação aí em relação às mudas da cana-de-açúcar. Letra B. De que forma os 3 grupos poderiam ser afetados no que se refere à perpetuação de sua própria espécie em caso de ocorrer uma catástrofe ambiental? Justifique. Preste atenção. As cabras apresentariam maior variabilidade genética, pois são resultantes de reprodução sexuada. Logo, apresentam maiores chances de adaptação aos ambientes muito modificados, pois os indivíduos são diferentes entre si, de modo que alguns poderão sobreviver à catástrofe. As possibilidades de adaptação para as mudas de cana e para os clones da soja são menores, uma vez que a descendência inclui seres com o mesmo patrimônio genético e igualmente suscetíveis ou não às modificações ambientais. Se o indivíduo for afetado, isso significa que todos serão, pois são todos iguais. Então, compreendam, quanto maior é a variabilidade genética da população, mais chances existem dessa população se adaptar. Se essa variabilidade genética for pequena, né, as chances de adaptação são menores, tá ok? Número 4, já está no finalzinho. Sobre a clonagem de seres e a criação de organismos geneticamente modificados, considere as 4 afirmações seguintes. Número 1, a clonagem de organismos tem se voltado mais para os animais, porque, com relação às plantas, ela já é conhecida e utilizada há certo tempo, inclusive na agricultura. Número 2, tanto nos clones quanto nos transgênicos, a crítica recai sobre o fato de que não se sabe se os genes introduzidos irão se expressar exatamente como no organismo doador. Número 3, ecologicamente, em uma cadeia alimentar, a existência de clones apenas aumenta o número de representantes de um determinado nível trófico, podendo gerar competição por espaço e alimentos. E número 4, na clonagem, o número de genes modificados é pequeno, ao contrário da transgenia, em que todos os genes são afetados. Então, dessas 4 afirmativas aí, aquelas que são corretas são a número 1 e a número 3. Vamos ver aqui se terminou, se tem mais. Ainda tem mais, gente. Ó, tem mais essas 2 páginas. Não, mas essas todas. É bem grandinho, preciso deixar corrigido. Vamos lá. Número 5.
O uso de alimentos transgênicos na alimentação humana tem sido alvo de críticas por parte de vários setores da sociedade, os quais argumentam que esses alimentos apresentam riscos potenciais à saúde, já que ainda não foram devidamente verificados. Qual das alternativas a seguir aponta uma explicação genética adequada para esse possível risco? A resposta correta é letra C. Como no alimento transgênico existe pelo menos um gene de outro organismo, esse alimento apresenta em sua composição pelo menos uma proteína diferente, não característica, que pode vir a causar reações adversas não observadas quando se ingerem alimentos não modificados. Número 6. Quais são os riscos que uma lavoura de monocultura de milho OGM, ou seja, organismo geneticamente modificado, pode sofrer em razão das variações climáticas que acometem todo o mundo atualmente? Resposta, olha só. Perdão. Como todos os indivíduos são clones e possuem as mesmas características genéticas, em casos de mudança climática ou da introdução de alguma praga ou predador na lavoura, todos provavelmente reagirão da mesma forma e poderá ocorrer extinção daquela variedade. Como nós já falamos, se a variabilidade é pouca, as chances de adaptação são bem menores. Número 3, olha, é uma questãozinha do Enem. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Então, aquele mesmo esqueminha. Temos que ver no bebê a correspondência entre as bandas da mãe e do pai. Tem que ter correspondência. Fazendo essa comparação, que para vocês verem melhor, tá pontilhada aí de rosinha, tá? Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Letra C é a resposta que nos diz que é o casal 3. Então, quando é feita a comparação das bandas do bebê, a maior similaridade é encontrada entre aqui o casal número 3. Número 8. Responda esta questão com base nas informações e na figura. Olha só, preste atenção. O Brasil é o segundo maior produtor de culturas biotecnológicas do mundo, atrás somente dos Estados Unidos da América, tá? Isso que está aí entre parênteses é a referência de onde essa informação foi tirada. Culturas biotecnológicas com ação inseticida, como o milho BT, produzem uma toxina chamada de BT, que age matando especificamente insetos praga do milho. Dessa forma, é esperado que as plantas de milho BT promovam uma elevada mortalidade nas populações naturais de insetos praga, levando a uma diminuição dessas populações em curto prazo. Contudo, sabe-se que, em longo prazo, irão surgir insetos praga resistentes a esta toxina BT. A melhor estratégia para reduzir o aparecimento dessas pragas resistentes é o uso de refúgios em lavouras com milho BT. O refúgio pode ser definido como uma área cultivada com milho tradicional, na qual a praga-alvo tenha condições de sobrevivência e de reprodução. A figura a seguir ilustra a estratégia dos refúgios. Então, preste atenção aqui na figura. Olha, refúgio, lavoura tradicional de milho, ou seja, não tem a planta BT, e aqui a lavoura biotecnológica, que é a lavoura que tem o cultivo BT, tá? O insetinho em verde é aquele inseto praga sensível ao BT, e o inseto em azul E o inseto em azul é aquele insetinho praga tolerante ao BT, ok?
Esse insetinho que está visto aqui no meio é o inseto praga, que ele é parcialmente sensível ao BT, tá? Vamos ver então as opções aqui. Sobre essa situação, afirma-se. Número 1, a toxina BT age como pressão de seleção para o surgimento de insetos praga sensíveis ao BT. Afirmação 2. A relação que existe entre insetos tolerantes e insetos sensíveis ao BT representa ganho para ambas as populações, já que não ocorre competição entre elas. Afirmativa 3. O refúgio possibilita a produção de insetos praga e favorece o acasalamento ao acaso com indivíduos provenientes de áreas com plantas BT. E, afirmativa 4, a estratégia de utilizar refúgios reduz a probabilidade de que os insetos praga desenvolvam resistência à proteína inseticida BT. Interpretando as informações, conclui-se que estão corretas apenas as afirmativas 3 e 4. Questão 9. O desenvolvimento científico e tecnológico tem levado cada vez mais à utilização de seres vivos em tecnologias úteis à humanidade. Essas atividades são agrupadas genericamente como um ramo do conhecimento humano denominado biotecnologia. Sobre esse assunto, assinale a afirmativa incorreta, é a afirmativa errada, pessoal. Letra D de dado. O potencial biotecnológico das bactérias só não é maior devido ao fato de não serem capazes de produzir proteínas eucariontes. Tá? Essa afirmativa aí está errada. Última parte, agora é a última parte. Mergulhando fundo. A cor dos olhos é uma característica que causa muita curiosidade nas pessoas. Considerando-se que os olhos azuis são recessivos em relação aos olhos castanhos, uma mulher de olhos castanhos, filha de mãe de olhos também castanhos e de pai de olhos azuis, casa-se com um homem de olhos azuis. Calcule a probabilidade de que tenham um filho de olhos azuis. Então, preste atenção. Uma mulher... Cadê? Aqui, ó. Uma mulher de olhos castanhos, então ela tem a característica dominante, ou seja, ela tem que ter um alelo dominante, tá? Aqui, ó, o azão dela, tá? Ela é filha de mãe de olhos castanhos, ok. Isso significa que esse azão foi a mãe que mandou para ela no gameta. E o pai dela tem olhos azuis, ou seja, o pai dela é azinho, então ela tem que ser heterozigota. O azão veio do gameta da mãe, mas o azinho veio do gameta do pai, tá? Ela é heterozigota. E ela se casou com um homem de olhos azuis, tá? Aqui o marido dela. Vamos fazer o cruzamento para ver a probabilidade de ter um filho de olhos azuis. Cruzamos e vimos que existe 50% de chance, ou seja, esses dois azinho aqui, ó, representam 50% de chance do filho desse casal ter olhos azuis. Observe o heredograma a seguir, em seguida responda as questões propostas. Então, temos aqui o heredograma, ó, um casal na primeira geração. Esse casal teve 3 filhos, ó, 2 meninas e um menino. Esse menino se casou, essa foi a segunda geração. Desse casamento, eles tiveram 2 filhos, uma menina e um menino, que formou a terceira geração, tá? A característica representada tem herança dominante ou recessiva? Justifique sua resposta. Como é que a gente vai saber, né? Como a gente vai fazer para conseguir saber isso? Preste atenção, gente. Nessa situação aqui em que a gente tem pais que são iguais. Por que eles são iguais? Eles têm a mesma característica, ó. Não pintado e não pintado. Eles conseguiram ter um filho com característica diferente, ó. Pintadinho. Isso significa o que pra gente? Que esses pais, eles precisam ser heterozigotos. Azão azinho ela, azão azinho ele. Para que essa mãe possa mandar um azinho para esse filho e esse pai possa mandar um azinho para esse filho. Assim, vai existir condição desses pais gerarem um filho que tem característica diferente deles,
tá? Então, nesse caso, essa característica é uma característica recessiva. Observa que ela pula gerações, ó. Aqui ela existe, aqui ela não existe, aqui ela existe, tá? Mas a maneira mais eficiente para que isso seja identificado é exatamente isso aqui, ó. Transmitida por pais sem ela. Ou seja, pais que não têm a característica tiveram um filho com a característica diferente, ok? Letra B. Identifique o genótipo de todos os indivíduos dessa família no decorrer das 3 gerações. Então, essa mulher aqui é azinho, esse homem pode ser azão ou azãozinho, não tem como a gente ter certeza, tá? Na geração 2, essa mulher... Peraí. Isso, na geração 2, me perdi aqui na linha. Essa mulher, esse homem, essa menina e essa outra menina, ou seja, todos os indivíduos da geração 2, eles são heterozigotos. Na geração 3, essa menina, ela é azão ou azãozinho, também não dá para ter certeza. E esse menino é azinho. Última página da nossa correção, enfim. Observe o infográfico a seguir, que mostra aí algumas informações sobre o destino e uso da soja brasileira, tá? Veganismo é um movimento que propõe a dieta exclusivamente vegetariana e o abandono do uso de qualquer produto de origem animal. Com base nessa informação, responda: qual é a possível relação entre o veganismo e a redução do uso de transgênicos no mundo e no Brasil, tá? Obviamente aqui também tem uma sugestão de resposta, tá ok, gente? Olha só. Grande parte da soja cultivada no país tem origem OGM, ou seja, organismo geneticamente modificado, sendo 49% desse cultivo direcionados à produção interna e externa de farelo em rações animais. Os veganos, por não utilizarem nenhum produto de origem animal, contribuem para reduzir a necessidade de produção de ração. Embora a demanda dos veganos por outros vegetais tenda a aumentar, a redução do consumo de carne e de outros produtos de origem animal, que dependem das rações produzidas com soja, poderia levar à redução do uso de agroquímicos. Então, a relação é a produção da soja, que é utilizada para fazer ração para os animais. Se esses animais não estão sendo consumidos, a necessidade de ração é menor, ok? Gente, foi grande porque a gente fez a correção dos 2 capítulos, tá? Eu espero que tenha ficado tudo bem explicadinho. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, horário de aula nosso, tô no Google Class e vocês podem me chamar a qualquer momento para poder tirar as dúvidas, tá legal? Esses 2 capítulos serão os capítulos cobrados na prova, capítulo 11 e capítulo 12, certo? No mais é isso, fiquem com Deus, bons estudos e até semana que vem. Beijo no coração.